Oi, meus amores! Na nossa aula de hoje, nós vamos finalizar o nosso caminho de mesa sininho, flor sininho, né? Na primeira aula, nós aprendemos, né, a confeccionar este círculo, que ele é o menor, né? A gente precisa de dois desse, e hoje a gente vai confeccionar o maior, que muda muito pouco. Então, vamos para a nossa aula. Bom, gente, o material a gente vai continuar usando o mesmo, né? Que já tá no vídeo, já falei no primeiro vídeo, mas vou deixar na descrição do vídeo aqui a lista de materiais, né? A tesoura, a agulha é 2,5, 2,25, desculpa. Vou iniciar um cordão de 8 correntinhas. As 3 primeiras carreiras é iguais, né, do primeiro trabalho, tá? Eu trabalhei 8 correntinhas, virei, fechei com ponto baixíssimo, vou subir com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, vou voltar lá no meu pequeno círculo e vou sobrepor mais 23 pontos altos. Então, a gente vai ter um total de 24 pontos altos. Cheguei no meu último pontinho, eu sempre venho nas 3 correntinhas que a gente começa, que faz a vez de um ponto alto. Vou lá e conto uma, duas, laço a terceira de baixo para cima, fecho com ponto baixíssimo, vou subir com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Vou no próximo pontinho e vou sobrepor 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Olha, 1, 2. Vou no próximo pontinho, um ponto alto. E assim a gente vai fazer todo o contorno, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. Como eu falei para vocês, as 3 primeiras carreiras é iguaizinha do primeiro trabalhinho que a gente fez, do círculo menor, certo? Então, nós trabalhamos a segunda carreira, um ponto alto, um aumento, ponto alto, um aumento. A segunda carreira, um ponto alto, a terceira carreira, um ponto alto, um aumento, ponto alto, um aumento. A quarta carreira, nós vamos trabalhar, olha, emendei com ponto baixíssimo, vou subir com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, certo? Vou no próximo pontinho e vou trabalhar 2 pontos altos. Olha, 1, 2. Vou no próximo pontinho agora. 2 no mesmo pontinho de base. 1, volto no mesmo pontinho. 2. Vou no próximo pontinho, vou trabalhar um ponto alto. No próximo, um ponto alto, certo? E no próximo, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. 2 pontos altos, um aumento, 2 pontos altos, um aumento, 2 pontos altos, um aumento, fazendo todo o contorno. Então, agora a gente trabalhou a quarta carreirinha. Então, a primeira é 24 pontos altos, depois a segunda, um ponto alto, um aumento. A terceira, um ponto alto, um aumento. A quarta, 2 pontos altos, um aumento. Chegamos no nosso último pontinho, a gente vem no primeiro pontinho inicial, sempre emendando com ponto baixíssimo. Olha, vou subir com 3 correntinhas, certo? Contando com esse cordão de 3 correntinhas que faz a vez de um ponto alto, eu vou trabalhar 3 pontos altos, um dentro de cada espacinho de base. Trabalhei 3 pontos altos, um sobre cada ponto de base. Vou no próximo pontinho e vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo espacinho de base. Olha, um, volto no mesmo pontinho, 2. Novamente, vou trabalhar 3 pontos altos, um dentro de cada pontinho de base. Trabalhei os 3 pontos altos, agora eu vou no próximo pontinho e vou sobrepor 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Então, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha, 3 pontos altos, um aumento, 3 pontos altos, um aumento. Você percebe que a gente vai aumentando em cada carreirinha um pontinho a mais. Então, as duas aqui, olha, foram iguais, né? Um ponto alto, um aumento, agora 2 pontos altos, um aumento, agora 3 pontos altos, um aumento. Chegamos no último pontinho da nossa carreirinha, então a gente vem trabalhando, olha, 3 pontos altos, um aumento, 3 pontos altos, um aumento, você vê que bate certinho, olha, nós começamos com 3 pontos, ponto sobre ponto, e terminamos com aumento. Chegamos aqui, a gente conta uma, duas, laça a terceira correntinha de baixo para cima, certo? Vamos trabalhar agora 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Contando com as 3 correntinhas, nós vamos trabalhar 4 pontos altos, ponto sobre ponto. Trabalhei os 4 pontos altos, vou no próximo pontinho e vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base.
Novamente, vou fazer uma sequência de repetições, 4 pontos altos, ponto sobre ponto. Olha, novamente, fiz uma sequência de 4 pontos altos, olha, ponto sobre ponto. No próximo pontinho, eu vou trabalhar novamente 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, certo? Não, olha. Aí, a gente vai fazer essa sequência de repetições, certo? 4 pontos altos, um aumento, 4 pontos altos, um aumento, 4 pontos altos, um aumento, fazendo todo o contorno. Chegamos no último pontinho, a gente vem aqui, olha, nas 3 correntinhas, conta 1, 2, laça a terceira, fecha com ponto baixíssimo, certo? Feito isso, olha, então você vê, gente, a gente vem trabalhando, olha, 24 pontos altos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas. A sétima, nós vamos subir com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, e vamos trabalhar em cima de cada ponto alto de base, a gente vai sobrepor ponto sobre ponto, olha. Então, a gente vai fazer todo o contorno sem aumentos, certo? Em cima de cada ponto alto de base, a gente vai sobrepor um ponto alto. Cheguei no meu último pontinho, olha, e a gente vem trabalhando ponto sobre ponto. Então, são 7 carreiras de pontos altos, certo, gente? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, nós vamos trabalhar, olha, fiz uma correntinha, vou voltar no mesmo pontinho de base, certo? E vou sobrepor um ponto baixo. Agora, eu vou fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Pontos sobre pontos, somente pontos baixos. Em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. Então, a gente vem trabalhando pontos baixos, ponto sobre ponto. Cheguei no último pontinho, eu venho no meu primeiro pontinho inicial, fecho com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, volto no mesmo pontinho de base e vou trabalhar novamente pontos sobre pontos, somente pontos baixos. A gente vai fazer essa sequência de repetições, gente, de pontos baixos, pontos sobre pontos, sem aumento de pontos baixos, 3 carreirinhas iguais, tá? Então, eu trabalhei essa, vou trabalhar essa aqui, ponto sobre ponto, e mais uma, ponto sobre ponto, sem aumento. 3 carreirinhas. Então, nós trabalhamos, olha, 3 carreirinhas de pontos baixos. 1, 2, 3, com a mesma sequência de ponto sobre ponto. Então, olha aqui, gente, tá vendo? A primeira carreira trabalhamos 24 pontos altos, a segunda, um ponto alto, um aumento, a terceira, um ponto alto, um aumento, a quarta, 2 pontos altos, um aumento, a quinta, 3 pontos altos, um aumento, a sexta, 4 pontos altos, um aumento, a sétima, ponto sobre ponto, e 3 carreirinhas de pontos baixos, ponto sobre ponto. Chegamos no nosso último pontinho, a gente vai lá no primeiro pontinho inicial, fecha com ponto baixíssimo, faz uma correntinha, olha, corta uma pontinha de 4 a 5 centímetros, puxa e amarra. Essa pontinha, você pode esconder na segunda argolinha, fazendo isso aqui, certo? Passando até esconder o finalzinho da ponta, ou entre os pontos no avesso, com o auxílio de uma agulha, tá? Olha, então aqui está pronto o centro do nosso círculo maior. Você percebe que não muda praticamente nada do círculo menor. Agora, a gente vai fazer aquela etapa na linha vermelha 92,45, né? Lembrando que todos os produtos são círculo, certo? E nós estamos usando a linha Duna. Mas nada impede de você usar a Charme, você pode estar usando o Max Color número 4, fica maravilhoso. O Natural número 4. A linha não muda em nada, gente. Só vai mudar o tamanho do seu trabalho. Você pode trabalhar com o número 6 também, o Max Color, vai ficar grande. Então, só muda o tamanho, nada mais que isso. Agora, com a linha vermelha, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no primeiro círculo. Olha, a gente vai levar a agulha, olha, tá vendo? Laça e fecha. Tá vendo? Eu vim na segunda, olha, primeira carreirinha. Aí, agora, o segundo pontinho, você conta, olha, pula a primeira e vem na segunda. Olha, laça, tá vendo? Sem espaço de correntinhas. E fecha, certo? O terceiro pontinho, você vai contar, olha, 1, 2 e vem aqui, olha. Em cima da cabeça do ponto alto, onde você iniciou a primeira carreirinha de pontos baixos, olha. Vem, olha, puxa e fecha. Vai no próximo pontinho, aí você começa de novo, olha. Na primeira,
na segunda e na terceira. Olha, tá vendo? Então, fica, olha, 2 pontinhos entre um ponto maior e o outro. Aí, você começa de novo, olha. Vai no primeiro pontinho, na primeira carreirinha. O segundo pontinho, na segunda carreirinha. E o terceiro pontinho, você fecha lá embaixo na terceira carreirinha. Então, você vê que é a mesma sequência de repetições do primeiro círculo. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos no nosso último pontinho, então, a gente vem, olha, primeira carreira, segunda, terceira, primeira, segunda, terceira, certo? Chegamos no último pontinho, a gente vai lá no primeiro pontinho inicial, fecha com um ponto baixíssimo, né? Faz uma correntinha e corta a pontinha. E essa pontinha a gente vai esconder no avesso entre os pontos ou na segunda argolinha. Agora, em um dos pontinhos de base, eu vou prender a minha linha, certo, branca? Vou subir com 3 correntinhas, 1, 2, 3. Essas 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar mais 4 pontos altos, certo? Ponto sobre ponto, contando com as 3 correntinhas, 5 pontos altos. Trabalhamos 5 pontos altos, olha, ponto sobre ponto. A gente vai no próximo pontinho e vamos trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Então, trabalhamos, olha, 5 pontos altos, ponto sobre ponto. No próximo, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Novamente, eu vou trabalhar 5 pontos altos, um em cima de cada ponto alto de base. Trabalhamos 5 pontos altos, no próximo pontinho, a gente vai trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, 1, volto no mesmo pontinho, 2, e assim a gente vai fazer essa carreirinha com a mesma sequência de repetições. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, um aumento. O que é o aumento? São 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. 1, 2, 3, 4, 5, um aumento. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos no nosso último pontinho, a gente vem nas 3 correntinhas iniciais, laça a terceira de baixo para cima, né? E fecha com um ponto baixíssimo, certo? Então, a gente trabalhou, olha, 5 pontos altos, um aumento, 5 pontos altos, um aumento. A gente vai subir agora com 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto, certo? Nós vamos trabalhar agora, contando com as 3 correntinhas, 6 pontos altos. Um ponto sobre ponto. Trabalhamos 6 pontos altos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No próximo, você vai trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Novamente, vou trabalhar 6 pontos altos. Trabalhamos novamente 6 pontos altos e no próximo a gente vai trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, 1, 2. Você percebe que o seu aumento, olha, dá em cima do segundo pontinho do aumento da carreirinha anterior. Então, foram 5 pontos altos, um aumento, e essa fazendo todo o contorno, 6 pontos altos, um aumento. Agora, chegamos no nosso último pontinho, tá vendo, gente? Ele fica bem abertinho o nosso círculo, olha, não repuxa, não, olha, não fica fazendo babado, e fica certinho, olha, tá vendo? Chegamos no nosso último pontinho aqui, você vai lá nas suas 3 correntinhas, certo? Olha. 2 pontinhos alto no mesmo pontinho de base. Olha. Vem aqui no primeiro pontinho, que é as 3 correntinhas, olha, tá vendo? Então, a gente veio, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o aumento, certo? 1, 2, laça a terceira correntinha, fecha com ponto baixíssimo, faz uma correntinha, corta uma pontinha, puxa e amarra. E essa pontinha a gente vai esconder na segunda argolinha aqui ou no avesso entre os pontos. Então, aqui, gente, este é o círculo menor que a gente trabalhou, certo? Nós vamos precisar de 2. O círculo maior, agora, depois das carreirinhas que nós trabalhamos no nosso círculo maior, que é este aqui, certo? Nós vamos fazer a mesma sequência de repetições que a gente fez no menor.
12 pontos altos, uma folha, a mesma coisa. Agora, aqui é aquela carreirinha que a gente vai trabalhar repetindo as mesmas folhinhas. Só vai mudar os pontinhos, a quantidade de pontos aqui. Mas essa carreirinha, você vai fazer a mesma coisa nesse círculo maior. Tá vendo, gente? Olha, as carreiras maiores. Aqui você vai trabalhar a mesma coisinha que a gente fez, os botões, tudo. Só vai mudar do nosso círculo maior para o menor a quantidade de pontos que vai ficar entre as duas carreirinhas de pontos verdes. Só isso que muda. Agora, os botõezinhos e as folhas é a mesma sequência de repetições. Então, aqui eu vou explicar, né? Já fazer esses pontinhos aqui e depois dos botões, porque é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui nas folhas e nos botões. No menor, a gente vai fazer no maior, certo? Como eu falei para vocês, olha aqui, até a quantidade de pontos baixos é a mesma coisinha. As folhas aqui, tudo não muda em nada do primeiro círculo dos dois círculos menor para o maior, tá, gente? Agora eu vou explicar, porque aqui, olha, você sabe que em cada pontinha dessa, você vai trabalhar os seus botõezinhos, certo, gente? Agora eu vou explicar quantos pontos vai nessa carreirinha de pontos altos que fica entre a carreirinha verde, a primeira e a segunda, tá? Então, vamos lá. Agora, nós vamos trabalhar a carreirinha branca, tá? Então, aqui, nós vamos começar no nosso primeiro pontinho. Olha, nós temos 12 pontos baixos, né? Você vai laçar o primeiro, que está ao lado do seu galinho, certo? Vai subir com 3 correntinhas. Vou prender a linha. Vou subir com 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou trabalhar mais 2 pontos altos, ponto sobre ponto, certo? Contando com as 3 correntinhas, temos 3 pontos altos, certo? Vou no próximo pontinho e vou sobrepor 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. E assim eu vou trabalhar 3 pontos altos, um aumento, 3 pontos altos, um aumento, até chegar no último pontinho aqui, olha, entre uma folhinha e outra. Então, trabalhei mais 3 pontos altos. No próximo, olha, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Novamente, vou trabalhar 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos, olha, no próximo, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Certo? Olha aqui. Então, nós temos, olha, 3 pontos altos, um aumento, 3 pontos altos, um aumento, 3 pontos altos, um aumento. Então, entre um galinho e outro, nós vamos ter, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontinhos, certo? Feito isso, olha, eu pulo o próximo galinho, tá vendo aqui? E já venho no primeiro pontinho do outro lado e começo novamente, trabalhando 3 pontos altos, ponto sobre ponto. Trabalhei os 3 pontos altos, vou no próximo pontinho e vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. E assim a gente vai trabalhar fazendo todo o contorno. Entre um galinho e o outro, nós vamos ter 15 pontos altos. Olha, 3 pontos altos, um aumento, 3 pontos altos, um aumento, 3 pontos altos, um aumento, dando um total de 15 pontos altos entre uma folha e outra. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos no último pontinho, a gente vem aqui, olha, no nosso primeiro pontinho inicial, fecha com ponto baixíssimo, certo? Feito isso, nós vamos subir com 3 correntinhas. Trabalhamos 3 correntinhas, agora nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, mais 6 pontos altos, tendo um total, contando com as 3 correntinhas, de 7 pontos altos. Trabalhamos 7 pontos altos, no próximo pontinho, a gente vai sobrepor 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. E, novamente, vamos trabalhar 7 pontos altos, ponto sobre ponto. Olha, então, entre um galinho e outro, a gente tem 15 pontinhos. Na segunda carreirinha, a gente vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No oitavo, um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui, olha, nós temos um total de 16 pontos altos entre um galinho e outro. Olha, aí a gente já vem, olha, no próximo espacinho e vamos trabalhar mais 7 pontos altos. Então, vai ficar assim, olha.
14 pontos altos, um aumento. 14 pontos altos, um aumento. Sendo que o aumento dá bem no meinho dos 14 pontos, dos 15 pontos da carreira anterior, certo? Contando 14 pontos altos, um aumento, 14 pontos altos, um aumento. O aumento vai dar sempre no meinho. Aqui, olha, nós temos 15 pontinhos, vai dar 7, 7 de um lado, 7 do outro, certo? Então, vamos continuar trabalhando 14 pontos altos, um aumento. Então, olha aqui, aqui a gente tem um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? No 15º, a gente vai trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, você vê que fica certinho, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. 14 pontos altos, um aumento, 14 pontos altos, um aumento. Então, olha aqui, olha, o aumento, 7 pontos altos, a gente tinha iniciado com 7, então a gente tem 7, 7, 14, certo, gente? Olha, o aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, certo? A gente chegou aqui na correntinha, a gente fecha com ponto baixíssimo, faz uma correntinha e vamos cortar uma pontinha. E essa pontinha a gente esconde no avesso entre os pontos, certo? Olha aqui. Agora, nós vamos vir trabalhando a segunda carreirinha de verde. Olha, gente, lembrando que aqui eu não trabalhei os botõezinhos, porque é a mesma coisa do círculo menor, né? A gente trabalha um botãozinho vermelho, um azul, um vermelho, um azul, vai intercalando. Então, nessa carreirinha aqui, a gente trabalha com duas cores, o azul e o vermelho, certo? Agora, a gente vai vir trabalhando a carreirinha, a segunda carreirinha de verde. Agora aqui, gente, nós temos o aumento. Então, foram 14 pontos altos, um aumento, certo? No segundo pontinho do aumento, eu vou vir aqui, pegar a pontinha da minha folha, olha, no segundo pontinho, levo a agulha, tá vendo? No segundo pontinho, e vou prender com um ponto baixo, certo? Trabalhei um ponto baixo, agora eu vou subir com um cordão de 7 correntinhas. Trabalhei 7 correntinhas, eu vou contar 4 de cima para baixo. Olha, 1, 2, 3, 4, certo? Eu vou laçar a quinta e vou trabalhar um ponto alto. Essas 4 correntinhas que eu trabalhei, gente, faz haver de um ponto alto e um espaço. Então, eu vou trabalhar contando com essas 3 correntinhas aqui que a gente trabalhou para virar, 5 pontos altos. Olha, uma correntinha, um ponto alto, certo? Uma correntinha, um ponto alto, certo? Uma correntinha, um ponto alto. Olha aqui. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu trabalho 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho no mesmo pontinho de base, olha, e um ponto baixíssimo. Venho em cima das minhas correntinhas, olha, e vou trabalhar no ponto baixíssimo, olha, somente pontos baixíssimos. Chego aqui em cima do meu ponto baixo, onde eu iniciei, levo a agulha, certo? De um lado para o outro, olha, um ponto baixíssimo. Você vê que a gente repete a mesma coisa que a gente fez no círculo menor. Agora, eu vou voltar na minha base e vou trabalhar 15 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá vendo? Olha, dá no segundo pontinho de novo do aumento. Olha, eu venho aqui, passo a minha linha, agulha, olha, bem no meinho das duas folhinhas, vou lá em cima do pontinho, certo? Você vê que dá em cima do segundo pontinho do aumento. Levo a minha agulha, olha, e fecho com ponto baixíssimo. Feito isso, novamente, eu trabalho 7 correntinhas. 7 correntinhas, pulo 5, 4 de cima para baixo, laço a quinta, olha, tá vendo que fica 2 correntinhas sem concluir. E vou trabalhar uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto por 5 vezes. Então, olha aí, ó, estamos 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Eu conto com essas correntinhas que eu viro. Aí, eu trabalho no final 4 correntinhas, volto no mesmo pontinho de base e vou sobrepor um ponto baixíssimo.
vou em cima das duas correntinhas que eu deixo sem concluir. Olha, eu laço a primeira, um ponto baixíssimo, eu laço a segunda, um ponto baixíssimo, chego em cima do meu ponto baixo, olha, tá vendo? Eu levo a agulha de um lado pro outro, olha aqui. E fecho com ponto baixíssimo. E volto na minha base novamente e vou trabalhar 15 pontos baixos. Você vê que é a mesma coisa que a gente faz no círculo menor. E aqui, gente, olha, nessa carreirinha aqui eu já não trabalhei os botõezinhos, que é a mesma coisa, tá? Então, aqui eu trabalho um vermelho e um azul. E aqui eu trabalho um amarelo, um laranja, um amarelo, um laranja. E vamos continuar fazendo todo o contorno com 15 pontos baixos. E no 16º a gente trabalha mais uma base para o botão. Chegamos aqui no nosso último pontinho, a gente vem aqui no primeiro pontinho inicial e fecha com ponto baixíssimo, faz uma correntinha, corta e esconde no avesso com auxílio de uma agulha na segunda carreirinha. Ou na segunda correntinha aqui, ó, nessa argolinha aqui, certo? E olha aqui, gente, tá vendo? Tem ele aqui prontinho, tá vendo? Aqui a gente trabalha um botãozinho vermelho, um azulzinho, depois no próximo um vermelhinho, e depois, nesses que a gente acabou de trabalhar, a gente vai intercalar um amarelo, um laranja, um amarelo, um laranja, e assim a gente vai fazendo todo o contorno. Agora, nós vamos continuar. Entre um botãozinho e outro, nós temos 16 pontos baixos, certo? Contando com o que a gente trabalhou aqui, olha. Então, nós trabalhamos 15 pontos baixos. No próximo, que é o 16º, a gente trabalhou o botãozinho. Então, a gente tem 16 pontos baixos. Agora, nós vamos trabalhar pontos sobre pontos, somente pontos altos. Agora, aqui, olha, no primeiro pontinho, depois do botãozinho, eu venho aqui e prendo a minha linha, tá? Olha, e vou trabalhar, gente, 16 pontos altos. Ponto sobre ponto. Subo com 3 correntinhas. Agora, entre um botãozinho e outro, tem 16 pontos baixos. Nós vamos trabalhar 16 pontos altos. Então, olha aqui, nós trabalhamos 16 pontos altos. Olha, 3, 6, 9, 12, 15, 16. Chegou no botãozinho, você pula o botãozinho, vai do outro lado, já laçando o primeiro pontinho e vai trabalhar 16 pontos altos. E assim a gente vai fazer todo o contorno, gente. Pontos sobre pontos, somente pontos altos. Trabalhou os 16 pontos altos, você pula o botãozinho, vai no próximo pontinho e já começa novamente. Então, essa carreirinha, a gente vai trabalhar sem aumentos, ponto sobre ponto. Chegamos aqui no nosso último pontinho, a gente vai lá no primeiro pontinho inicial, que é as 3 correntinhas, 1, 2, laça a terceira e fecha com um ponto baixíssimo. Feito isso, nós vamos subir com 3 correntinhas. Faz a vez de um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar, gente, 15 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Ponto sobre ponto. Em cima de cada pontinho de base, eu vou sobrepor um ponto alto por 15 vezes. Trabalhamos 15 pontos altos. No próximo pontinho, 16º pontinho, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, vou voltar no mesmo pontinho de base e vou sobrepor mais uma. Então, nós temos 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Novamente, eu vou trabalhar 15 pontos altos, ponto sobre ponto. Trabalhei 15 pontos altos, eu vou no próximo pontinho e vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. E assim a gente vai fazer todo o contorno, gente. Olha, 15 pontos altos, um aumento. 15 pontos altos, um aumento. E assim a gente vai trabalhar essa carreira com a mesma sequência de repetições. Chegamos no nosso último pontinho, a gente vem aqui no primeiro pontinho inicial, que é as 3 correntinhas, emenda com ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou trabalhar uma correntinha, vou voltar no mesmo pontinho de base e vou trabalhar um ponto baixo, certo? Agora, nós vamos fazer uma sequência de repetições por 8 vezes de pontos baixos, ponto sobre ponto. Nós vamos trabalhar 8 pontos baixos. Trabalhamos, olha, 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 9º pontinho, eu vou levar a agulha, certo? Eu vou vir aqui, olha, nesse pontinho que fica bem no meinho da abertura do nosso
botãozinho. Eu levo a agulha no meu ponto baixo, olha, de um lado pro outro, certo? Que fica atrás do botão. Então, eu passei aqui, olha, o ponto, a agulha, aí eu venho aqui, olha, no próximo pontinho, olha aqui, tá vendo? Olha, aqui no próximo pontinho. Levo a agulha lá, certo? E agora, eu vou fechar o meu ponto baixo. Olha, eu arrasto, tá vendo? Segurei aqui e fechei. Volto lá na minha base, certo? Agora, eu vou trabalhar. Agora, eu vou voltar aqui na base, certo? Vou laçar o próximo pontinho e vou trabalhar, gente, 16 pontos baixos, olha. Então, vamos continuar. Trabalhando 16 pontos baixos. Trabalhei 16 pontos baixos. No 17º pontinho, gente, eu vim aqui na minha florzinha, tá vendo? Olha, bem no pontinho do ponto baixo que fica aqui na reta, olha. Eu passo na argolinha atrás da nossa florzinha, olha. Vem aqui no 17º pontinho, olha aqui, tá vendo, gente? Olha, no 17º, eu levo a agulha, olha, e junto o nosso botãozinho, a nossa florzinha com a base, e fecho um ponto baixo. Feito isso, eu volto lá na base e vou fazer essa sequência de repetições, olha, 16 pontos baixos, emendo o botãozinho, certo? No 17º pontinho. 16 pontos baixos, no 17º, prendo o botãozinho. Você vê que o botãozinho laranja e o amarelinho, eles vão ficando solto. A gente vai prender somente, olha, prendo o azul, pulo o laranja, prendo o vermelho, pulo o amarelo. E assim a gente vai fazer todo o contorno. Você vê que a gente está fazendo do mesmo jeitinho que a gente fez no círculo menor. E vamos continuar fazendo todo o contorno. Então, a gente veio trabalhando, gente, emendando, olha, o vermelho, pulo o amarelo, prende o azul, pulo o laranja, prende o vermelho. Agora, olha, chegamos no nosso último pontinho. Vamos lá no nosso primeiro pontinho inicial e vamos fechar com o ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou subir com 3 correntinhas, certo? Essas 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar 8 pontos altos. Ponto sobre ponto, certo, gente? Então, eu vou trabalhar 8 pontos altos, um em cima de cada pontinho de base. Trabalhei 8 pontos altos. No próximo pontinho, olha, eu vou trabalhar 2 pontos altos, olha, vou voltar no mesmo pontinho de base, 2. Então, eu vou trabalhar 8 pontos altos, um aumento. Agora, eu vou trabalhar 7 pontos altos, ponto sobre ponto. Trabalhei 7 pontos altos, eu vou no próximo pontinho e vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, certo? Agora, novamente, eu vou trabalhar 8 pontos altos. Trabalhei 8 pontos altos, no próximo, eu vou trabalhar 2 pontos altos, olha, no mesmo pontinho de base. Volto no mesmo pontinho, 2. Então, essa carreirinha, gente, nós vamos intercalar. Nós vamos trabalhar, olha, 8 pontos altos, um aumento, 7 pontos altos, um aumento, 8 pontos altos, um aumento, 7 pontos altos, um aumento. Então, a gente vai fazer todo o contorno, intercalando 8 um aumento, 7 um aumento, 8 um aumento, 7 um aumento, fazendo todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Cheguei no último pontinho, vou fechar com ponto baixíssimo, certo? Agora, nós vamos trabalhar uma correntinha, voltar no mesmo pontinho de base e vamos sobrepor um ponto baixo. Nós vamos trabalhar agora 18 pontos baixos, ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto baixo por 18 vezes. Trabalhamos 18 pontos baixos, ponto sobre ponto. Chegamos no nosso 19º pontinho, agora a gente vai começar a emendar os botõezinhos, né? O laranja e o amarelo, tá vendo, gente? Olha, bem no pontinho baixo que fica atrás da abertura do nosso botãozinho, certo? A gente vem aqui, passa a agulha nesse pontinho, volta lá na base, olha, junta os dois e trabalha o seu ponto baixo normal. Opa! Certo? Trabalhou, olha, e fecha.
Trabalhou seu ponto baixo normal, você continua trabalhando mais 18 pontos baixos, ponto sobre ponto, olha. Vai no próximo pontinho, já começa contando. Esse que você emendou aqui, você não conta, tá? Você conta a partir dele mais 18 pontos baixos, ponto sobre ponto. Trabalhamos mais 18 pontos baixos. No 19º, a gente vem aqui, olha, tá vendo? Aqui atrás do nosso botãozinho, ó, da nossa florzinha, tem essa aberturinha e tem o ponto baixo, olha. Nesse pontinho eu levo a agulha, olha, passei a agulha, eu vou lá no próximo ponto, certo? No 19º ponto, venho aqui, laço, olha, faço o nosso ponto baixo, passando no botãozinho e fechei. Certo? Aí eu trabalho novamente 18 pontos baixos no 19º, eu vou prender o próximo botãozinho. Então, agora você vê que a gente tá prendendo o laranja, olha, o vermelhinho já tá preso, prende o amarelinho. Aí, trabalha mais 18 pontinhos, o azulzinho tá pronto, preso, a gente vem e prende o laranja. E assim a gente vai fazer todo o contorno, gente, olha, ele fica bem presinho, para não ficar aquelas coisas assim soltas, certo? Então, vamos continuar trabalhando. 18 pontos baixos, emenda o botãozinho. 18 pontos baixos, no 19º, prende o próximo, e assim vai indo. Olha, então, aqui nós começamos um pontinho depois que vai ser a emenda do nosso botãozinho, olha. Então, aqui, olha, no último pontinho, a gente vem aqui, olha, passa aqui, tá vendo? Vai lá na base, olha, passa no botãozinho, que é o 19º pontinho. Olha aqui, tá vendo, gente? Aí, você fecha o seu ponto baixo, olha. Feito isso, você vem no seu primeiro pontinho lá inicial e emenda com o ponto baixíssimo, certo? Feito isso, agora, nós vamos subir com 3 correntinhas. E vamos trabalhar 5 pontos altos, ponto sobre ponto, contando com essas 3 correntinhas. Trabalhamos 5 pontos altos, 3 correntinhas. Vamos pular um pontinho de base e, novamente, vamos trabalhar 5 pontos altos. Então, agora, você percebe, gente, que agora aqui, esse bico, nós vamos fazer a mesma sequência de repetições do primeiro círculo, certo? Olha, então, aqui nós vamos trabalhar a mesma coisa que a gente fez no primeiro círculo. Deixa eu pegar ele aqui. Então, olha aqui, a mesma coisa, olha, 5 pontos altos, 3 correntinhas, 1 de base. 5 pontos altos, 3 correntinhas, 1 de base. Depois, a gente veio trabalhando uma carreira de pontos leque. Na segunda carreira, a gente veio repetindo o ponto leque com, no meio, um ponto picô, 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto leque com um ponto picô no meio. Então, é a mesma coisa do primeiro círculo. Então, daqui pra frente, é a sequência de repetições do primeiro, tá? Agora, no nosso círculo maior, nós vamos trabalhar, certo? 15 pontos picô, certo? Trabalhando assim. Nós vamos fazer a sequência de repetições por 15 vezes. Depois do 15º, a gente já vai fazer a união do nosso círculo. Lembra que no primeiro nós deixamos 3 sem trabalhar? Então, agora nós vamos trabalhar 15 com ponto picô, e nos outros 3 a gente vai fazer emenda, tá bom, gente? No círculo menor, a gente vem fazendo todo o contorno, né, que no picôzinho, e deixamos 3 sem o picôzinho, que é o que a gente vai emendar agora, certo? Agora, aqui a gente veio trabalhando, olha, 15 cantinhos, 15 lequinhos com ponto picô, certo? No 16º, a gente vai trabalhar, olha, 3 pontos altos, trabalha uma correntinha, olha, vem aqui, olha, lá onde a gente deixou sem o picôzinho. Você trabalhei, olha, 3 pontos altos, uma correntinha, vou lá, trabalho um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, eu faço uma correntinha e volto nesse mesmo espacinho de base, olha aqui, olha, tá vendo? Volto nesse mesmo espacinho de base e vou sobrepor 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos, eu trabalho uma, 2 correntinhas, venho aqui no meio, um ponto baixo, trabalho 2 correntinhas, vou em cima do meu ponto leque e vou trabalhar 3 pontos altos. Trabalhei 3 pontos altos, eu faço uma correntinha, certo?
Fiz uma correntinha, olha, vou lá naquele próximo que a gente deixou sem o picôzinho. Olha, vou lá, olha, trabalho um ponto baixo nele, faço uma correntinha e volto nesse espacinho de base aqui e vou sobrepor mais 3 pontos altos. Então, voltei aqui, olha, trabalhei os 3 pontos altos, 2 correntinhas, venho no meinho novamente um ponto baixo, certo? Trabalho 2 correntinhas, vou em cima do próximo ponto leque e vou trabalhar 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos, uma correntinha, vou lá no meu próximo pontinho, olha. No próximo e último, né? Que são 3 pontinhos, 3 pontos leque a gente emenda. Olha, um ponto baixo, uma correntinha e volto, trabalho 3 pontos altos novamente. Então, olha aqui como ficou, emendamos os 3. Emendei os 3, eu vou voltar na minha base e vou novamente, gente, trabalhar mais 15 pontos leque com picôzinho. Trabalha mais 15, aí do outro lado a gente vai emendar o círculo menor. Trabalhamos mais 15 pontos leque, certo? Agora, nós vamos novamente emendar o outro círculo menor. Nós estamos fazendo a união do círculo, dos dois círculos menores, né, com o maior. Novamente, você faz a mesma coisa, olha, 3 pontos altos, uma correntinha, vai lá naquele que tá sem o picôzinho, certo? Trabalha com um ponto baixo, uma correntinha, volta no mesmo espacinho de base, novamente, 3 pontos altos. 3 pontos altos, 2 correntinhas, você vai fazer a mesma coisa que você fez do outro lado. Olha, um ponto baixo, 2 correntinhas, vai no próximo ponto leque, trabalha 3 pontos altos, 1, 2, 3, uma correntinha, vai lá no próximo que está sem o picôzinho, olha, e prende lá com um ponto baixo. Você foi lá, prendeu com um ponto baixo, uma correntinha, volta aqui e continua. E assim você vai emendar os 3 com a mesma sequência de repetições. Então, emendamos os 3, né? Chegamos lá no nosso primeiro pontinho inicial, olha, 2 correntinhas, um ponto baixo. Vou lá no primeiro pontinho, emendo com ponto baixíssimo, uma correntinha. Vou cortar uma pontinha de 4 a 5 centímetros, olha. Vou puxar, amarrar, certo? Então, olha aqui como vai ficar. Tá emendado o nosso caminho, certo, gente? Agora, nós vamos trabalhar aqui e emendar a florzinha. Esta florzinha que a gente emenda aqui, essa florzinha que a gente vai emendar aqui, gente, nesse espacinho, olha. Então, nós temos 3 círculos. Um menor, um maior e na outra ponta, um menor. Nós vamos precisar de 4 florzinhas igual a esta. Esta florzinha, nós já temos no nosso canal. Então, eu vou deixar o link do vídeo desta flor na descrição do vídeo. É a mesma coisa que tá lá, certo? Do mesmo jeitinho a gente faz ela tudo direitinho, depois a gente vem, olha, é a mesma coisa, cola tudo direitinho. Agora, eu vou explicar como emendar ela aqui, tá? Então, você vai trabalhar uma laranja, uma vermelha, uma amarela e uma azul, certo? Aí, de um lado, você vai prender uma laranja e um azul. Do outro lado, você prende. Aonde você prender a sua laranjinha, do outro lado, você prende a vermelhinha, certo? E aí, do lado que você prende a azulzinha, do outro lado, você prende a amarelinha, tá? Então, vamos lá. Então, olha aqui, gente, eu faço uma folhinha, certo? Aí, depois eu venho aqui, eu vou trabalhar um ponto baixo, uma correntinha, 4 pontos altos. Lembrando que esta florzinha já tem no canal e eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo do caminho, tá, gente? Então, vamos lá. Eu vou contar, olha, de dentro pra fora. 1, 2, no terceiro, olha, eu venho, eu passo bem no meio do ponto picô, certo? Peraí, eu vou trabalhar uma correntinha, vou lá, passo no meio do ponto picô, olha aqui, certo? E trabalho um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, eu faço uma correntinha. Olha lá como fica, certo? Volto
no mesmo espacinho de base e vou trabalhar mais 4 pontos altos. Trabalhei 4 pontos altos, faço uma correntinha, volto no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Vou na próxima argolinha, um ponto baixo, uma correntinha e novamente vou trabalhar 4 pontos altos. Trabalhei 4 pontos altos, uma correntinha, agora eu vou, olha, no próximo pontinho, olha, em cima do ponto leque, lá no ponto picô, levo a minha agulha lá no meinho dele, passo, faço um ponto baixo. Olha aqui, trabalhei o ponto baixo, uma correntinha, volto novamente dentro da mesma argolinha de base. Olha aqui como fica, tá, gente? E vou trabalhar 4 pontos altos. Trabalhei 4 pontos altos, uma correntinha, um ponto baixo. Vou na próxima argolinha e vou trabalhar um ponto baixo, uma correntinha e 4 pontos altos. Então, aqui, gente, eu prendi no círculo maior, certo? E esse cantinho aqui, olha, eu não vou prender nada nele. Deixo ele sem concluir, venho no círculo menor, pulo um para ficar, olha, tá vendo? E venho no segundo de dentro para fora, tá? Olha aqui, na emenda. Eu pulo, deixo um sem concluir, de dentro para fora, no círculo menor, e deixo um sem trabalhar. Pulo ele e venho aqui, olha, no segundo, certo? Trabalhei os 4 pontos altos, faço uma correntinha, olha, e venho no segundo motivo. Passo bem no meinho do ponto picô, prendo com um ponto baixo, uma correntinha, vou voltar na mesma argolinha de base e vou sobrepor 4 pontos altos. Trabalhei os 4 pontos altos, uma correntinha, volto na mesma argolinha de base, um ponto baixo. Vou na próxima argolinha, um ponto baixo, uma correntinha e vou trabalhar 4 pontos altos. Trabalhei 4 pontos altos, uma correntinha, agora eu vou no próximo pontinho, olha. Levo a minha agulha, prendo com um ponto baixo, certo? Opa, escapando. Uma correntinha, volto na mesma argolinha de base e vou sobrepor 4 pontos altos. Trabalhei os 4 pontos altos, uma correntinha, volto na mesma argolinha de base e vou trabalhar um ponto baixo. Agora, eu vou na próxima argolinha e vou concluir todo o contorno da minha florzinha. Olha lá, gente. Então, a gente emenda, tá vendo? Olha, de dentro pra fora, olha. 1, 2, 3. Começa a emendar no terceiro, de dentro pra fora, no círculo maior. Você emenda no primeiro e no segundo, deixa um sem concluir. Aí, você vai pro círculo menor que está ao lado. Pula o primeiro de dentro para fora, emenda o segundo e o terceiro. E agora, você vai concluir o contorno aqui, que agora não é emendado. Agora, você vai trabalhar um ponto baixo, uma correntinha, 4 pontos altos, 3 correntinhas, 4 pontos altos. Aí, trabalhamos, né? Olha, um ponto baixo, uma correntinha, 4 pontos altos, 3 correntinhas, 4 pontos altos, uma correntinha, um ponto baixo. Chegamos no nosso primeiro pontinho inicial. Você fecha com um ponto baixíssimo. Feito isso, você vem, corta uma pontinha, puxa e amarra. Olha, e assim você vai emendar, certo? Olha, nos 4 espacinhos, a mesma coisa. Você emendou desse lado, você vai vir desse lado e emendar do mesmo jeito. E assim, a gente vai emendar 4 florzinhas, um em cada espacinho, olha. Depois disso aqui pronto, você vem, né? Depois você emendar, você vem, cola a sua florzinha aqui, olha, no meio. Olha que linda que fica, gente. Tá vendo? É muito delicado esse trabalho. Olha que florzinha maravilhosa. Gente, outra coisa que eu quero falar pra vocês, não esquecer de se inscrever no canal aí, deixar o seu like, que é muito importante, suas sugestões, certo? Curtir, compartilhar, certo, gente? É muito importante isso pra nós, tá bom? E agora, nós vamos continuar. Assim, você emenda os 4 lados, certo, gente? Está pronto o nosso trabalhinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Então, olha aqui, gente, olha. Eu emendei essa, certo? Aí,
eu emendo a outra do mesmo jeitinho do lado, certo? Esse lado que eu colocar florzinha azul, aí eu coloco desse lado aqui a amarelinha, certo? Para ficar uma escura com uma mais clara. Aí eu venho nesse meinho aqui, olha, tá vendo? Aí eu coloco uma vermelhinha desse lado e a laranjinha do outro para ficar, olha, tá vendo? Aqui eu tenho uma laranjinha, uma azul. Aí eu vou colocar uma vermelhinha aqui e uma amarelinha. Tá vendo como ficou? Certo, gente?